O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radioouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, a gente vê na leitura de Gênesis hoje que Rebeca deu uma trapaceada em Isaac, né? A primogenitura, a bênção era para o primogênito, Esaú. Mas Rebeca pôs umas peles assim para parecer o irmão mais velho e fez com que Isaac abençoasse Jacó. Às vezes a gente pensa, mas como assim, né? Enganou Isaac. Bem, primeiro, a moral daquela época não era tão bem formada. Mas existem dois episódios para justificar isso aqui. Rebeca recebe uma profecia, está em Gênesis 25, dizendo que o filho mais velho servirá ao mais novo. Então ela já tinha na cabeça que Deus queria que a bênção fosse a Jacó. E depois teve um outro episódio, também no Gênesis 25, mais para frente, em que Esaú vende a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Ele despreza. E isso atrai a ira divina. Ele não brinca com coisas sagradas. Então, essas duas coisas pesam, né? Deus realmente ficou contrariado. Deus já sabia que Esaú venderia. E talvez por isso já avisou Rebeca que o mais velho serviria o mais novo. Mas também é interessante aqui notar sempre o papel da mulher. Como que uma mulher que quer, ela conduz a família, né? Ou para o bem, ou para o mal. Existe o poder. Por isso que a serpente seduziu Eva. E Adão comeu o fruto de boa, nem questionou. Pelo poder que a mulher tem. O sacerdócio da igreja doméstica é da mulher, né? A mulher tem essa capacidade. Espero que as mulheres se convertam, né? Para levar a família para o céu, e não para o inferno. Porque a mulher pode infernizar uma família inteira, né? Bem, e no Novo Testamento, aqui no Evangelho, primeiro pergunta por que os discípulos de Jesus não fazem jejum, e ele diz que o noivo está com eles. Lembrem-se que Deus prepara o amor esponsal durante todo o Antigo Testamento, para que haja o casamento quando ele encarna. Por isso que o Evangelho de João começa com as bodas de Caná, para dizer, o noivo chegou. Mas de qual casamento? Entre Cristo e a igreja. Por isso que a lança nas costelas de Jesus sai sangue e água, que simboliza a Eucaristia, batismo, que é a igreja, matrimônio. Por isso que Eva sai da costela de Adão. É uma prefiguração desse casamento. Assim como Eva sai da costela de Adão, a igreja sai da costela de Jesus. Por isso que sai da costela, né? Já é uma prefiguração do casamento entre Cristo e a igreja. Bem, e depois Jesus diz que uma hora ele será tirado, o noivo, e aí a gente pode voltar a fazer jejum, que é o momento que nós estamos vivendo, até a segunda vinda dele gloriosa.
E ele diz depois também que remendo de pano novo não põe roupa velha, vinhos novos não põe odres velhos. O batismo que nós recebemos é para justamente transformar, para morrer o homem e a mulher velhas, né? O homem velho morre no batismo e renasce para uma vida nova. E nós nos tornamos templos do Espírito Santo, uma nova criatura. Não dá para seguir Jesus com os nossos critérios antigos, principalmente quando a conversão é adulta. A mentalidade de uma pessoa mundana é totalmente diferente da mentalidade cristã. Por isso que nós temos que aceitar que o homem e a mulher velhas morram, para que nasça uma nova criatura que pensa diferente, que age diferente, que tem objetivos diferentes. Tanto é que muita gente lá fora acha a gente doido. Por que esse povo está acordando nesse frio cedo para ir na missa todo dia? Esse povo deve ter uma coisa... Com certeza o padre faz lavagem cerebral, né? Ou outras coisas mais. Eles não conseguem ver os benefícios que estão por trás do que vocês fazem. A graça escondida aos orgulhosos. Jesus se escondeu o tempo e se esconde. Escondeu na manjedoura, uma família pobre, um carpinteiro, a dona de casa, depois não tinha nem onde dormir, né? Na cruz nem se fala, e hoje na Eucaristia, quem acha que, olhando um pedaço de pão, é o próprio Deus que criou o céu e a terra? Tem que ser humilde para aceitar, tem que ter fé. Uma pessoa orgulhosa, isso aqui não significa nada. Então, o homem velho não se adapta às coisas novas do Novo Testamento, né, que Jesus dá. Não se adapta. Tem que ser uma nova criatura, através do batismo e dos sacramentos, a confissão frequente, né? A gente vai confessando e convertendo, e à medida que a gente vai rezando, convertendo, nós vamos mudando a mentalidade, nós vamos sendo pessoas diferentes. Os nossos valores mudam, nossos objetivos mudam, as nossas preocupações mudam. A nossa preocupação maior tem que ser qual? Salvar almas. Eu vejo, por exemplo, os pais que não rezam. Preocupa se o filho vai ter um emprego, se vai ter dinheiro, né, deixar umas coisinhas para ele, só. Como se isso desse segurança. E se seu filho for para o inferno? Para sempre? Né? Quem pensa isso? Quem pensa na salvação do seu marido, da esposa? Se você não está preocupado o tempo inteiro com a salvação, não vai, né? Não vai. E é por isso que quando alguém se converte recentemente, fica todo ansioso, às vezes até briga com a família. Vocês têm que mudar de vida. Depois vai vendo que não adianta brigar. Tem que nós convertermos, rezarmos muito e esperar que o Espírito Santo haja na família. Porque não vai acontecer de um dia para o outro, como não aconteceu de um dia para o outro conosco. Mas nós somos pessoas novas, criaturas novas, roupas novas, odres novos, prontos para receber o Espírito Santo, a graça, né, que nos faz cada dia mais santos. E hoje o jejum é importante, né? Quem faz jejum se domina mais. O noivo foi tirado por um tempo, e é uma época em que o jejum é muito, muito útil, até para ajudar a matar a carne, né? Entre aspas, através do autodomínio. Jejum, penitência, oração. As três coisas que... Caridade, né? Esmola. As três coisas da quaresma que fazem que nós nos convertamos. A esmola ajuda a igreja e aos pobres, é para dar o desapego,
E uma das tendências que nós temos é o apego a este mundo, apego às coisas materiais, que a caridade é a vacina. Que Nossa Senhora nos coloque no seu útero espiritual e faça renascer novos santos, desapegados, odres novos, roupas novas, prontos para receber o Espírito Santo, mudar a mentalidade e os objetivos. No final das contas, o que conta é se nós vamos ser salvos e quem nós ajudamos a ser salvos. O resto vai ficar aí para as traças comerem, ou os vermes, né, se for nós. Que Deus nos ajude, assim seja.